Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no programa o grande poeta da cidade de Guarulhos, César Magalhães, também conhecido como Jesus, que entre suas obras é o autor do livro O Embrião. Mas antes de começarmos, permitam-me avisar que este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos. César, como vai? Muito bem e feliz, contente com o teu convite, viu, cara? Obrigado aí, bacana poder falar com você e com o teu público. É um grande prazer. A gente estava até comentando aqui antes de começarmos a gravação, né? Eu lembro de você do primeiro semestre da faculdade de jornalismo. Você foi na minha sala divulgar o lançamento do seu livro, O Embrião. Eu fui nesse lançamento, acho que foi as primeiras horas complementares que eu registrei no meu portal lá naquela época, cara. Tinha esse lance. Eu acho que continua tendo, acho que a pandemia até acentuou isso aí, né? Que é a necessidade de fazerem, né, atividades culturais complementares. Você sabe assim que na décadas anteriores, né, assim, já fazia parte da formação do universitário o cara visitar museus, galerias, ir a teatro, cinema. Então a vida cultural era rica, né? E assim, década de 80 para frente, você começou a ter assim, um fenômeno que é o quê? Você ter o aluno universitário, que é um operário, na verdade. Então, o cara trabalha durante todo o dia, estuda à noite, e precisa fazer isso, senão ele não paga a mensalidade dele, né? E o cara não tem tempo de teatro, de cinema, enfim, de enriquecimento cultural, que era uma coisa assim que antes era inerente, né, à vida universitária, e passou a não ser. Então, por isso que começaram a ter essas aulas, essas horas complementares, né, para as pessoas irem mesmo a lançamentos de livros, para irem mesmo a museus, né, enfim, frequentarem galerias, né, para ter esse enriquecimento cultural. Você não fica só aquela coisa, né, sala de aula, sala de aula, sala de aula, né? Isso é um pouco do senso comum também, né? Daquela coisa que a gente já vem do ensino médio, que já é bem assim, né? Então, tipo, a Uhum. universidade é um espaço para a gente tentar enriquecer o nosso conhecimento e também trazer coisas a mais do que o que está ali dentro. Ali dentro é só um recorte, né? É O isso. mercado afora é outra coisa também. Eu concordo, é isso mesmo. Ali é assim, né? É como se você apresentasse um painel. Olha, a tua área de conhecimento é esta, né? Mas aí, como você vai se aprofundar em cada coisa desse painel é muito do empenho, do esforço de cada um mesmo. Senão a pessoa fica só na superfície, né? Não adquire profundidade em coisa alguma. E isso é ruim. Com certeza. E, cara, assim, antes da gente seguir com o nosso bate-papo, tem um ritual que eu sigo aqui nesse podcast, que é o seguinte: quem nos escuta é um bando de nerd, um bando de gente que tá sedenta por conhecimento. Então, o que você Uhum. tem consumido aí nos últimos dias, seja livro ou filme, qualquer coisa aí do segmento cultural que você possa estar indicando pra galera que nos escuta? Olha, eu estou lendo um livro do Alfredo Bozzi, que chama O Ser e o Tempo da Poesia. É um livro assim bem legal, O Ser e o Tempo da Poesia, de Alfredo Bozzi. Esse Alfredo Bozzi, ele foi assim um grande teórico da literatura, foi professor livre docente na USP durante muito tempo e faleceu agora recentemente. Gostei do nome Então, do cara. Alfredo Bozzi, esse é charazão, né? Eu não conheço muita gente com meu nome, cara. Então é legal, bom saber que tem alguém importante assim com meu nome. E Que você siga a trilha, viu? tomara, estamos tentando aí. A gente segue um caminho que é um caminho um pouco ardiloso às vezes, né? Mas Uhum, aos poucos a gente vai conseguindo, né? Tem dia que uhum, desanima, tem dia que a gente anima de volta. Você sabe uhum. muito bem como é esse processo, né? Não é verdade. Até a poesia te leva muito a isso, né? Assim, você é, nossa, quando eu comecei a escrever, cara, assim, né, eu tinha muita insegurança, né? Então, havia manhãs assim que eu acordava e falava, putz, eu não sirvo para isso, eu acho que não é isso e tal, não sei o que lá, eu não sou poeta, sabe aquele drama? Eu não sou poeta, eu não sei o que, não sei o que. Só que quando era à tarde, eu já estava me perguntando assim, poxa, mas Alfredo pode rimar com o quê?
Ou seja, né, eu estava o tempo todo, né, o mecanismo mental estava me levando para a poesia o tempo todo, né, então, mesmo que eu tentasse largá-la, ela não me largava. E o que também, né, como você disse, o começo não foi fácil para ti, mas como foi que você moldou isso até você chegar nesses dias de hoje? Olha, eu sempre gosto, assim, em primeiro lugar, de dizer a verdade, né. Uhum. Então, assim, o meu começo, cara, ele foi muito ligado à música popular, ao Hum, rock and roll, sabe, boa. assim. Então, assim, eu via e depois, assim, né, é engraçado que a gente intuía essas coisas, depois você vai estudar a fundo e você vê que aquela intuição era verdadeira, né. Mas, assim, eu sentia que na letra da canção, seja a música popular brasileira, seja o rock and roll, seja o que for, a letra ela é uma forma de poesia. Sim. E aí, eh, eu imaginava o quê, né, eu me imaginava compondo letras de canções. Só que eu não toco instrumento algum até hoje, né, o que eu consigo tocar na vida até hoje é campainha e cobrador quando aparece algum, né. Boa. E aí, né, cara, aí assim, quando eu percebi, o que que eu tinha? Eu tinha letras, né, o que eram, na verdade, poemas e sem a parte musical. Então, o que me atraiu no começo foi isso, foi tentar fazer letras de canções, como eu não era um grande melodista, como eu não tinha um instrumento à mão, essas coisas todas, eu comecei a perceber depois, assim, que eu tinha um caminho ali para a poesia. Aí eu comecei a me aprofundar no universo mais próprio da poesia mesmo, tal, né, que ela tem as suas particularidades, por mais irmã que ela seja da canção, né, ela tem as suas particularidades também. Aí eu comecei a me aprofundar nela, mas o começo foi a canção, sabe. Quais seriam essas particularidades que você cita aí? Veja, por exemplo, né, há coisas que elas ficam lindas quando elas são cantadas, Sim. mas elas não se sustentam como texto, né. Então você pega lá uma canção lá antiga do Roberto Carlos, né, que a Marisa Monte gravou também e tal, então começa lá, né: eu te amo, eu te É só amo. isso. É, aí você fala assim: "Isso cantado tá bonito pra caramba", mas aí você vai e coloca no papel: "Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, uou, 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 uou", né. Não funciona como poema. É bem pensado, não tinha pensado nisso realmente. E quais foram as suas inspirações? É assim, de começo era Chico Buarque, era Caetano Veloso, era Gilberto Gil, mesmo uma moçada que surgia, né, quando eu era adolescente, como Cleiton e Cledir, né, então eu olhava, assim, esse pessoal, o Djavan, né, Belchior, eu percebia a poesia que havia neles, né. E no rock também, né, você vai olhar a obra o Bob Dylan, cara, ele não ganhou o Nobel de literatura à toa não, sabe Sim. assim, ele é muito consistente como letrista, como poeta mesmo, né, então, o Bob Dylan muito bom, os Beatles também, né, você pega Lennon e McCartney, né, assim, ambos, né, assim, com uma capacidade muito grande, né, de alinhavar melodia com a palavra, né, cantada, tal. Eh, The Doors, né, você pega Jim Morrison ele tem um texto muito poético também, Paul Simon, então eu fui muito nessa trilha, assim, sabe. Essa Entendi. foi a primeira inspiração. Aí depois, assim, quando eu comecei a ir pra poesia, poesia mesmo, aí você pega Carlos Drummond de Andrade, você pega Manuel Bandeira, eu adoro Paulo Leminski, né. Na poesia inglesa você tem caras como William Blake, John Donne, caras que eu gosto muito. Na poesia americana você tem o Walt Whitman, você tem toda a poesia beatnik, né, a poesia beatnik foi muito importante depois para a história da contracultura, para o movimento hippie, né, então, a gente, não conhece muitos poetas beatniks no Brasil, mas se você olhar, assim, a influência deles na contracultura, né, no que foi o movimento hippie, no que foi o rock and roll, eh, cara, assim, eles estão aí, sabe. Eles estão aí sem que a gente perceba, mas eles estão. É, e não é só uma coisa que está presente apenas no escritor, né? Tipo, não precisa ser escritor para consumir isso. Nosso dia a dia tá todo ali. Às vezes essas histórias, elas fazem parte da nossa vida e a gente nem percebe. Você vê, os beatniks, eles tinham como lema o seguinte, né, "Rolling Stones gather no moss", né, que você traduzindo é o quê, né, pedras que rolam, não criam musgo, né.
essa ideia do movimento constante, né, começa assim, Rolling Stones. Pô, isso aí ensejou que aquela banda da Inglaterra se Uhum. chamasse Rolling Stones, né? Quando você pega beat, né, beat é a origem de Beatles, né? Aí, aí você começa a ver assim, tá, então o que que é essa coisa do movimento constante? Não caberia ser mutante, como era a banda da Rita Lee, do Sim. Arnaldo, do Serginho, né? Não caberia ser uma metamorfose ambulante, como propunha Raul Seixas, né? Uhum. Então, quando você vê assim, o pensamento desses caras se ramificou assim para tudo o que foi assim uma cultura pop, rock, né? Mais recente nossa, cara, assim, né? Que está muito ligada à contracultura. E quando eu falo assim contracultura, né? Até para as pessoas localizarem bem isso na história, né? Contracultura ela vem assim bem em meados da década de 60, erguendo bandeiras que são bandeiras que estão aí até hoje, né? Então, assim, o pacifismo, né? O antirracismo, o feminismo, né? Então, toda essa coisa assim mais comunitária, mais aberta, nesse mundo mais inclusivo, ele começa lá atrás, né? Assim, e claro, eles também tiveram suas inspirações anteriores. Eles não inventaram a roda ali, não, né? Outras Sim. coisas já vinham acontecendo antes. Mas assim, o que houve na contracultura foi assim uma grande conjunção de todas as forças, assim, que queria uma mudança social, né? Então você vai ver lá um festival como o de Woodstock, por exemplo, né? 3 dias de paz, amor e música, Uhum. tal. Aquilo lá, assim, foi um pensamento assim que chegou a chacoalhar o sistema, sabe? Que chegou a causar um incômodo muito grande, né? Para o establishment, né? Que o pessoal gosta de falar. Uhum. Uhum. É aquela coisa, né? Às vezes a gente vê aquela poesia, fala, putz, é muito bonito, e às vezes a gente, de verdade, a gente não tá entendendo o que tá sendo dito por trás daquilo, que por trás daquilo existe uma mensagem muito mais profunda, né? Uhum. Tem aquela velha frase, tirai de mim esse cálice, né? Que por muito tempo foi entendida como talvez uma mensagem religiosa, mas não, era uma mensagem contra a censura da época da ditadura, né? É, isso foi muito bem sacado, né? Isso aí é do Gilberto Gil com o Chico Buarque. Eles fizeram uma parceria, né? E claro, você tem o texto bíblico, né, de Jesus falando, olha, afasta de mim esse cálice, que no caso era o cálice do sofrimento, era o cálice, né, do sacrifício que ele ia passar. Só que aí, né, você tem esse duplo sentido em português, né, na língua falada, né, na língua Sim, falada você pode dizer cálice, você pode pensar numa taça e você pode pensar o cálice como cala a boca, né, sim. cálice, né, tal. E eles usaram muito bem, né, isso aí, né, essa coincidência sonora, né, na canção. Então, quando eles falam cálice, né, afasta de mim esse cálice, né, você não sabe se ele está falando antes de ele terminar a frase, se está mandando calar ou se ele está pedindo para afastar o cálice mesmo, né? Então, muito bem sacado, né? E essas coisas assim são a matéria-prima da poesia é isso, né? A matéria-prima da poesia é a palavra, né? Então, quanto mais você explora a palavra, quanto mais é, você observa assim, né, o potencial de sentidos que uma palavra pode ter, mais rico vai ficando o teu texto poético também. E a língua portuguesa ela é muito rica, né? Principalmente se comparada a outras línguas. Né? Eu imagino que para você que é um poeta deve ser uma maravilha, né? Tipo, é uma mina de ouro para ser explorada. Porque é uma língua extremamente sonora e é uma língua assim que ela é plástica também, né? Assim, então você tem assim muitas possibilidades de trabalhar com o idioma, né? É um idioma que te aponta para muita coisa. É, Eu gosto do inglês também, até por formação, tudo, né? Mas o Uhum. inglês é muito mais simples, ele é muito mais sintético, né? Ele se presta muito mais à comunicação, né, direta, muito mais ao mundo dos negócios, né? Sim. E ao passo que a língua portuguesa ela tem essa coisa, ainda mais o português que se fala no Brasil, é um português muito melódico, ele é quase cantado, né? É Sim. diferente do português falado em Portugal, que é um pouco mais áspero, né? Sim, e é uma língua viva, né? Tipo, não que as outras não sejam, né? Mas, tipo, estamos constantemente evoluindo ela, sempre aparecendo terminologias novas, enfim, dá pra brincar legal com ela. É verdade, assim, você mede a vida de um idioma pelas mudanças que ele vai sofrendo, né? Então, se ele está sofrendo várias mudanças, é porque ele está vivo, é porque é uma língua, né, em trânsito, né? Nós temos isso mesmo, né? Nossa língua ela está em transição o tempo todo. Com As, certeza. tecno,
as novas tecnologias, as ciências, né, elas também vão trazendo vocabulário novo, né? Até um certo hibridismo, né? A internet provoca muito isso, né? O mundo do computador é muito isso. De repente a pessoa está falando lá em, eu vou mutar aqui, você fala, pô, mas de onde é que vem esse mutar? Vem do mute, do inglês, né? Isso. Tal, né? E quando você poderia falar, eu vou silenciar, eu vou deixar mudo, né? Mas você fala, vou mutar, né? Isso já é português, né? Assimilando coisa que vem de fora. E hoje em dia, se você vai falar mutar, um monte de gente vai entender o que você está falando, né? A gente importa termos de lá de fora para Uhum. nós, né? É, E abrasileira alguns temas, alguns termos, né? O próprio abajur, né? Que é uma palavra que hoje é uma palavra em português, mas foi uma palavra que veio de fora, né? Então, francesa. É uma palavra francesa, e temos várias, né, assim, do francês, né, porque quando eu era criança, né, e isso não tem tanto tempo não, viu, Alfredo? não, fica tranquilo. Quando eu era criança, rapaz, assim, ainda havia muito ensino de francês na escola. Então, quando eu fiz quinta e sexta série, né, que hoje seria sexto e sétimos anos, né, havia francês na escola. E aí, assim, então, você vai pegar, você falou do abajur, né, mas você tem, por exemplo, né, lingerie, né? Uhum. Lingerie é palavra francesa também, é, peignoir, né? Sutiã. Eu só estou pensando em coisa boa agora, mas, Não, tá perfeito. mas você vê tudo termo afrancesado, né, cara? Assim, e que a gente usa essas palavras até hoje, né? Assim, você não tem um, né, qual é a palavra em português para sutiã, né? Ou peignoir? Não Eu existe. descobri, não existe. A gente usa, né, a gente aportuguesa a palavra, né? Mas ela segue com a sua origem, com o seu som em francês, né? Você falou do negócio, eu lembrei aqui. Eu acho que você deve saber disso, né? Tipo, existe uma certa rivalidade entre o jornalista e o publicitário, né? Uhum. Principalmente nos cursos. Claro que ambos trabalham juntos, né? Mas no curso existe essa brincadeira dessa rivalidade. E o publicitário, ele é uma pessoa que eu sempre penso, ele gosta de usar o termo inglês para tudo. Então, vou fazer aqui um job. Os vários termos em inglês que eles utilizam no dia a dia do trabalho dele, a gente fala, pô, job, mano, fala, você tem um trabalho. É mais simples. Uhum. E é isso mesmo. Eu lecionei para os dois cursos, lecionei para jornalismo e lecionei para publicidade. Tudo, né, que você vê assim na formação do publicitário já vem das escolas mesmo, os termos em inglês, né? Então é engraçado isso, mas acontece dessa forma mesmo. Talvez porque assim, você sabe que durante muito tempo não havia faculdade de publicidade. Então eram as empresas de publicidade que formavam seus profissionais dentro da empresa. Uhum. E essas empresas têm raiz, né, no universo americano. Então eu acho que veio daí assim, essa nomenclatura, né, toda em inglês, né, vem daí mesmo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Pensando na parte de criação, de poemas e tudo mais, como é que funciona? Eu tenho curiosidade para saber como é que funciona a cabeça de um poeta, né? Como é que você faz para desligar isso o tempo todo, esse processo criativo? Porque você está sempre trazendo inspirações para os seus textos, né? Uhum. Mas você consegue desligar isso em algum momento ou essa ideia está sempre presente na sua cabeça e aí, putz, surgiu um novo poema aqui? Como é que funciona? Olha, assim, a primeira coisa que eu acho é que a influência para a escrita, ela vem da vida, né? Uhum. Então, qualquer fato da vida, ele pode ser poetificado, vamos dizer assim, né? Você pode pegar a coisa mais banal, olha uma formiguinha carregando uma folha, né? Isso pode ser o símbolo, né, de um tempo, pode ser o outono, pode ser. Só que o outono também pode ser o quê, né? O caminhar da vida, né, da juventude para a maturidade. Então, quando você começa a ver assim, né, o que pode ser uma formiguinha carregando uma folha, né? Pode ser algo banal, pode ser algo que quem não gosta de formiga vai lá, pisa a formiga e acabou o poema, né? Então, ou pode ser algo muito simbólico, né? Então, assim, escrever é estar atento, né, a todas as nuances da existência. Então, pode ser um grande fato, puxa vida, né? Está tendo guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? O quanto que isso impacta o mundo, não sei o quê, não sei o quê. Você pode, né, escrever pensando nisso, mas você também pode
escrever pensando assim, sabe, no gato que está se lambendo, né, na nuvem que se forma no céu. Então, tudo é tema para poesia. E quando você se volta para isso, né, é, qualquer fato, às vezes uma frase que uma pessoa diz, às vezes algo que você viu na TV, algo que você observou na rua, algo que você acabou de ler, tudo vai somando, né, para você depois tirar disso um poema. E para mim funciona muito dessa forma, né? Aí você pergunta se eu desligo? Aparentemente sim, né? Mas eu acho que na prática não. Porque, é claro, né, eu estou conversando com você, neste momento eu não estou pensando no poema. Mas, na hora que a gente terminar essa gravação, provavelmente algo do que foi conversado aqui vai suscitar alguma coisa. Se isso acontecer, você me avisa. Te aviso, fala, opa, Spidercast. Eu vou ficar muito feliz de saber que isso aconteceu. E o bloqueio, o tal do bloqueio criativo, você lida com isso? E se sim, como que você faz para lidar com ele? Olha, eu nem deveria falar disso aqui, mas já que você perguntou, né? Primeira coisa, assim, o tal do bloqueio, ele existe, ele é uma coisa séria, tortura qualquer criador, porque você imagina só, né? Você, imagina, o Charles Chaplin passou por secas, né, por crises criativas. Agora você imagina, né, um sujeito que criou um universo fabuloso, né, de cinema, que criou um personagem imortal que é o Carlitos, né, o vagabundo. E esse cara, em algum momento, ele se sentiu sem o que falar, né? Então, embora os filmes dele fossem mudos, né, mas Uhum. assim, Passava uma mensagem. mas assim, ele fala, pomba, né? Eu não, porque mesmo ele fazendo cinema mudo, ele sempre contou histórias, Sim. né? E ele estava sem uma história para contar. Você imagina o que é isso na cabeça de um Charles Chaplin? Você imagina o que seria isso na cabeça de um Chico Buarque, né? Ele não conseguiria escrever uma letra de canção, ou não conseguia escrever um romance, um conto, né? Então, isso aí, assim, em princípio, para todo criador, apavora. A pessoa assim, tal. Agora, como é que você lida com isso, né? Eu, César, eu lido da seguinte forma. A primeira coisa é colocar a mente num modo recreativo, sabe? Começa a ler a revista, começa a escutar canções, começa a zapear a televisão, sabe? Assim, dá um tempo para a mente mesmo, assim, né? Vai fazer uma caminhada, vai fazer um pouco de esporte, né? Do nada a coisa vem, né? E aí o que eu ia falar, assim, que eu não deveria dizer é o seguinte, né? Tem uma forma de poesia que tem muita gente séria, super dedicada a ela, que é o haikai. O haikai é uma forma de poesia japonesa que tem apenas 3 versos, né? Então você trabalha só com 3 linhas de texto e com 17 sílabas, né? Hum. Então é 5 sílabas no primeiro verso, 7 no segundo, 5 no terceiro. 5, 7, 5, 17. Cara, isso aí, assim, para eu desestressar e tirar qualquer bloqueio da cabeça, funciona que é uma beleza. Então, se eu falo assim, se uma Alice Ruiz, né, me escuta falando que eu uso o Haikai, ela vai ficar louca da vida, porque o Haikai é a forma que ela se consagrou como escritora, né? Então, como é que alguém usa o Haikai para dar uma desafogada, né? Mas para mim ele funciona bem, sabe, assim, nesse sentido, porque é uma forma sintética, você não precisa de muitas palavras, você precisa criar uma imagem poética só na cabeça. Então, no momento que você cria essa imagem poética, você já está escrevendo o haikai e tal, e o haikai ele funciona como imagem mesmo, né? Até o ex-marido dela, que foi o Paulo Leminski, ele falava isso, né? Que o haikai ele é um instantâneo fotográfico. O olho bate e revela, né? Então, isso assim, quando você está meio travadão, quando você sente que você não está conseguindo escrever, você começa a pensar nesse exercício, assim, né, de, olha, eu vou usar uma imagem aqui, vou tirar a síntese da imagem, vou fazer um haikai. Você já está voltando, sabe? Você já começa a sentir, assim, que a intimidade com a palavra está ali de novo, você já está... E aí você consegue ir para um poema maior, consegue ir para um texto maior, né? Então, para mim, ele funciona bem, assim, né? Quando eu sinto algum bloqueio, eu falo, peraí, eu vou fazer uns haikais aqui. É inevitável, né? Eu acho que todo mundo que escreve, não só poesia, né? Eu que trabalho com texto também, na parte do Uhum. jornalismo, né? Tem dias que eu tenho o tema lá para eu escrever, mas você pensa, você fica tipo uma meia hora que não sai palavra alguma daquilo. Uhum. Aí tipo, você tem que fazer alguma reflexão interna, alguma coisa, porque você precisa entregar aquilo no final do dia. Né? É. Esse é o drama do redator, né?
Então, o redator ele precisa muito disso, né? E é diferente, né? Porque, por exemplo, eu até acontece comigo de eu ter alguma encomenda, né, de algum texto para fazer. Mas o trabalho jornalístico, e mesmo o publicitário, né, ele é encomenda o tempo todo. Sim. E não é tudo que te é encomendado que casa, né? Assim, o meu negócio é mais, tipo, a minha área de preferência, cultura geek, tecnologia, essas coisas. Mas tem dia que eu recebo uma encomenda aí de, sei lá, tá aqui eu trabalho muito com formato de lista, né, que pedem para eu fazer listas de produtos para comprar na Amazon. Tem dias Uhum. que tem lá, tá aqui uma lista de panelas que você tem que escrever sobre panela. Aí eu não sou muito cara da cozinha, confesso. Então, assim, mas tem que sair um texto dali. E sai. Né? Mas, claro, com mais esforço, mas acaba saindo. Nessas horas você tem que ter assessoria, né? Tem que conversar com a mãe, com a tia, com a avó. É, tipo, com o pessoal que entende de panela. Porque aí começam a surgir até palavras assim, você fala caçarola, né? O que é uma caçarola? Para que serve uma caçarola? Eu usei o Google para saber o que é. Exatamente. Eu escrevi uma crônica uma vez, né? E aí eu queria assim, né, usar muita coisa assim de palavras de cozinha e tal, né? Aí eu lembrei, falei, escumadeira. Aí eu falei, vou pôr uma escumadeira aqui, né? Porque é, são termos assim muito próprios, né? Aliás, assim, você vai pegar a organização até de uma mesa para um jantar, né? A gente vem de família pobre, né? A gente conhece garfo, faca e colher, né? Sim. Mas quando você olha aqueles talheres todos, né, que vão, né, do mais próximo do prato, né, ao mais distante do prato, e você vê que você tem, né, duas fileiras ali com 8, 10 talheres de cada lado, você fala, caramba, para que eu uso isso tudo, né? Então, Então, você não usa metade daquilo, né? Mas tem não, uma utilidade e que pode ser usado em algum momento por alguma pessoa, dependendo da não, comida. porque tem uma etiqueta, né? Então, uma das poucas coisas que eu sei é assim, que você começa de fora e vem para dentro, né? Então, do mais distante do prato para o mais perto do prato. Mas, assim, eu tenho que ficar assim, né? Se eu for a um tipo de jantar assim, eu observando o outro, ver como é que ele usa para eu usar igual. Você que já escreveu aí vários e vários poemas, né? Obviamente a gente não ia perder essa chance aqui. Eventualmente eu vou te pedir isso durante esse papo. E agora, nosso primeiro momento, eu vou querer que você cite um de seus poemas de sua preferência aí para nós. Como eu falei muito de canção, né? Eu queria falar um poema que tem uma pegada musical, tá? O nome do poema é Ferrovia. E eu escrevi esse poema assim muito inspirado no Manuel Bandeira, né? Que o Manuel Bandeira tem um poema que ele fala o Trem de Ferro. Só que o Trem de Ferro do Manuel Bandeira, ele é uma Maria Fumaça, né? Que foi o trem que ele conheceu no tempo dele. E eu fiquei pensando muito assim, qual é o trem do nosso tempo? E o trem do nosso tempo é o metrô. E o metrô é esse trem que tem mais vocação para ser tatu do que para ser trem, né? Porque ele vai muito mais por baixo da terra. Eu que pego muito a linha azul do metrô, você quase não vê paisagem numa viagem de metrô. O que você vê é concreto, aço, estação. Concreto, aço, estação. É isso que Sim. você vê, né? E sorte tem que encontrar um lugarzinho para sentar, né? Porque normalmente eu viajo de pé e tal. E o lance, assim, né, dessas viagens de metrô é que você consegue observar muito as pessoas, né? E sempre tem, você pode olhar. Quando você entrar no vagão de metrô, procura. Você vai encontrar alguém sentado perto de uma janela, cochilando. Toda a vida. Cochilando ali, né? Você fala, caramba, será que já passou a estação desse cara aí? Mas aí, assim, olhando para essas figuras, eu fiquei pensando, e aí, né? Qual é a viagem? Né? O que vai passando pela cabeça dessa pessoa que cochila ali, enquanto o trem está indo, de estação em estação, né? E aí tem esse movimento no poema, que você vai sentir assim musicalmente, né? Então ele começa assim, ferrovia. É bom dormir com o trem em movimento. Os pensamentos vão, virando sonhos vão, de um vagão a outro vão, multiplicando imagens vão, cenários se locomovendo vão, paisagens passadas vão, tingindo as ilusões vão, tangendo os trilhos. Tudo que eu quis ser na infância e não fui.
lugares a que jurei a ida e não fui, o que parecia certo e não fui, o que se prometia engano e não fui, o que anunciava a vinda e não fui, o que se pintava belo e não fui, o que já se partia e não fui. São rostos que se aglomeram na próxima estação. Futuros antigos, velhos, de novo amigos. Tudo que de mim traziam, em vão. Sei que nada fui. É Olha isso. aí, cara, muito bom, mano. Parabéns aí. Eu lembro desse poema lá no Sarau da UNG de É isso, 2019, antes, 2019. Uhum, antes de toda a pandemia, cara. E eu lembro que na uhum. época eu acho que até filmei isso aí, cara, mas foi uma coisa que na época deixou até um pouco de saudades depois, porque eu pensava, em 2020 vai ter outro sarau, talvez eu participe com alguma coisa, e no fim não teve sarau nenhum, veio a pandemia e acabou tudo. Acabou com tudo, cara. Foi trágico. Foi, eu fiquei te esperando, eu falei, eu acho que o César vai estar lá de novo lá, mas infelizmente não rolou. Não, infelizmente mesmo, cara. A pandemia, assim, ela trouxe o prejuízo para a classe artística foi muito grande, né? Sim, Porque você imagina assim, teatros fecharam, cinemas fecharam, é, então toda essa coisa assim, né, de aglomerar pessoas, como era uma coisa proibitiva, né? Você não podia às vezes evitar que as pessoas se aglomerassem no ônibus, no trem, né, no metrô, mas, assim, quando havia a opção, né, você fala, ó, as pessoas não precisam ir para o restaurante, né? Só que aí você está quebrando, né, o dono do restaurante, e aí no caso teatro, cinema, foram assim setores que foram muito, muito abalados, né? muito. E alguns não sobreviveram, né? Não, é que a gente recebe, a gente acabou comentando lá da Vera, né, que fechou o Espaço Novo Mundo, tal. Então, da mesma forma que ela, muitas pessoas não aguentaram, muitas pessoas é, quebraram mesmo, né? E o que é uma pena, porque assim, né, a natureza do ser humano é uma natureza gregária, né? Nós precisamos uns dos outros, por mais que a gente Hum. ache que não, né? E algumas coisas só acontecem quando você consegue reunir pessoas, né? Então você não vai fazer teatro sem público, você não vai fazer cinema sem público, né? Você não vai fazer um show sem público, não tem, né? Não tem sentido. Como foi para você lidar com esse período de pandemia, né? Inclusive, no momento que estamos gravando isso aqui, recentemente teve o anúncio de que a pandemia, finalmente, o sessão de risco acabou, né? Depois de 3 anos e pouco. Mas durante esse tempo, como foi que você lidou com isso, com seus projetos? Conte um pouquinho aí para nós. O mais difícil foi lidar assim com a ausência de palestras, de apresentações, que eu me apresento em muito lugar, né? Toda semana eu vou para pelo menos uma escola pública falar, é, porque eu acredito muito nisso, né? Que a poesia não é só a palavra escrita no papel, a poesia ela é uma palavra entoada, ela precisa da vida, da voz para se manifestar também. E aí é muito coerente que eu faça apresentações, que eu faça palestras, que eu faça saraus, que eu faça oficinas. Então, assim, o grande prejuízo foi não ter esse contato com o público desta forma. Aí, claro, né, vieram coisas como o Meet, o Zoom, né, e o mesmo, como é que chama lá, o StreamYard, né? Sim, Então eu fiz muita coisa assim, virtualmente, né? E aí tá bom, você tem o público aqui na tela tal, mas não é igual, não sabe? é. Você vai, você tal, quebra um galho, né? Você pelo menos sai daquele jejum, né? De não ter as apresentações, você faz uma apresentação mesmo que virtual, mas assim, não substitui o tete a tete, né? O calor de um público, né? É você olhar para as pessoas, né? Você sentir, até no gestual de cada um, como é que as pessoas estão recebendo aquilo que você está falando, isso faz muita diferença, né? É uma interação diferente. A tela, ela foi assim, né? Um bom quebra-galho, mas não resolvia o problema todo, não, sabe? Ela durou por um tempo,
Só que assim, a gente não imaginava que a pandemia ia se estender por tanto tempo como foi, né? Então, uma coisa que eu percebi acontecer até mesmo no meio artístico musical, né? É que no começo muitos artistas, muitas bandas famosas até, vamos fazer live. E aí Isso. fazia live. Aí toda semana era live. Chegou um Uhum. momento que encheu o saco. É, Porque se esgota. Uhum. porque, tipo, o lance do artista, da banda, é que, tipo, hoje eu tô tocando em tal cidade. Aí o público daquela cidade que vai ver aquele artista. Na outra semana, ele vai fazer aquele mesmo show pra outra cidade, outro Uhum. público. Mas a partir do momento que você tem o Brasil inteiro vendo a mesma coisa, vai perder, tipo, aquela coisa da novidade. Vai ser sempre a mesma coisa. Então, por isso que rapidamente se esgotou. É, eu acho isso também. E também é aquilo, né? Você faz uma live, né? É, sei lá, eu vi o Roberto Carlos fazendo live, eu vi o Caetano Veloso fazendo live, né? Vi várias lives aí, né? É, chega uma hora que se ele já apresentou uma live, sei lá, para Multishow, né? Aí ele vai fazer no Bis, né? Você fala, pô, mas tudo bem, mas vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Então, é o que você falou. Chega uma hora assim que o formato se esgotou rapidamente, né? Eu senti isso aí também. Né? É, se fosse uma coisa, tipo, que tivesse durado alguns meses, como se previa no começo, né? Até Uhum. que poderia ter funcionado melhor, mas não foi isso que aconteceu. Então, de fato, o setor artístico ficou muito prejudicado. E por mais que tenha sido só agora que tenha acabado, a gente já tem voltado a uma certa normalidade, já estamos aí com um pouco mais de um ano. Ano passado foi um ano de volta, né? E Uhum. como foi essa volta para ti? Como foi para você ir a público pela primeira vez e sentir esse calor do público novamente? Você sabe, assim, a primeira coisa a gente tem de bem dizer as vacinas, né? Porque sem as Sim, vacinas a gente não voltaria a esse estado de quase normalidade, né? certeza. Então, eu me lembro assim, enquanto não havia vacina, eu me enquadraria em um certo grupo de risco, porque eu sou hipertenso, né? Então, cara, eu não saía de casa, eu fiquei assim com uma barba que eu parecia um náufrago, né? Aquela coisa assim, é, e assim, medo danado mesmo, assim, de você sair e contrair a doença e Deus o livre e guarde, né? Você acabar sendo ali entubado, essas coisas todas. Então, me cuidei demais. E aí, eu me lembro que foi o quê? Foi logo depois de eu ter tomado a segunda dose da vacina, Uhum. eu recebi um convite para ir a Mogi das Cruzes, né? Fazer uma apresentação lá. Foi a primeira que eu fiz. No começo era assim, a coisa era um pouco tensa, porque as escolas, né, os lugares pediam para a gente falar de máscara. Sim, E, cara, assim, imagina, né? Você está fazendo algo, você está interpretando um poema, né? Então, muito da interpretação está na tua expressão facial também, né? E aí você com uma máscara, né? Então começa assim, que a pessoa não tem como ver a articulação da tua boca, que palavra que está saindo dali, não é? E a máscara também, ela, de alguma maneira, ela deixa o som mais abafado, sim. né? É, é como você tocar, né, aquele trompete com aquele abafador. Tal. Mas, ô César, o que eu já vi outras apresentações durante esse período, pós segunda dose e tudo mais, e normalmente eu vi os artistas, né, quando eles estão falando, eles tiram a máscara, não permitiam isso? Logo no comecinho, não. Né? E aí assim, eu vou te ser bem sincero, né? Eu sigo muito o protocolo do lugar que convidou. Uhum. Então, se eu estou lá, né, então eu fui a vários tipos de lugares, né, se eu estou lá e está todo mundo com máscara, e quem está usando o microfone está com máscara, eu sigo o protocolo, porque não quero interferir naquilo que eles estavam usando como um cuidado de saúde pública e tudo mais. Né? Certeza. É, e aí, se eu ia a algum lugar que as pessoas estavam um pouquinho mais relaxadas, né, que olha, na hora do microfone você pode tirar a máscara, aí eu fazia desta forma. Né? Mas assim, eu ficava muito seguindo mesmo o protocolo de cada lugar. E então houve lugares em que eu precisei me apresentar com máscara, porque era a determinação dos organizadores, e outros lugares que não, que liberavam, aí eu, né, tirava também. É, já pensando nisso, né? Há uma perda muito grande de expressão quando você tem de falar com máscara, né? E ainda mais assim, essa fala, né? Que é a fala poética, né? Você interpretar um poema no palco tem muito de teatral.
E aí é isso, né? Assim, você perde muito de expressão facial, muito de, com a máscara cobrindo o teu rosto, né? Então a volta foi estranha nesse sentido. Agora eu pensei assim que eu teria algum tipo de tensão, sabe? Aquela coisa assim de você ficar nervoso antes de entrar em Hum. cena, tal, tal, tal. E isso não aconteceu. Ah, que bom. Isso eu achei assim legal, assim que eu estava muito mais com saudade de fazer a coisa do que com receio, sabe? Quando a pandemia deixou as pessoas muito sensíveis, né? Então, realmente, Uhum. muitas pessoas passaram por isso quando foi para essa volta, né? Eu lembro que É. ano passado, eu fui na Bienal do Livro, né? Fazer a Uhum. cobertura do evento lá. E eu encontrei muitos autores que eu entrevistei lá que falaram, cara, assim, eu ainda tô meio nervoso aqui, tipo, de ver esse monte. A Bienal lotou ano passado, né? E ainda Uhum. tava com esse protocolo de máscara e tudo mais, mas já tava numa certa normalidade. Mas os caras falaram, é a primeira vez que eu tô vindo num evento com tanta gente, assim, então eu tô meio assustado aqui ainda, mas tô levando. Uhum. Porque é isso mesmo, assim, né? Muitos artistas que se eles passam, né, é, mais de ano sem se apresentar em público, a volta é sempre assim, nervosa, né? Sim. Isso aí você pode pensar assim, gente tarimbadíssima, né? Elas passam por isso. Eu lembro que uma vez os Beatles, né? Eles abriram mão de fazer turnês porque o que eles estavam produzindo no estúdio era difícil de reproduzir em show ao vivo pela falta de tecnologia da época mesmo. Uhum. E aí, então, e eles estavam assim, né, meio saturados de estrada, de não sei o quê, ficaram uns 3 anos sem se apresentar. Aí o John Lennon foi se apresentar num festival em Toronto, né, 3 anos sem se apresentar. Antes de ir para o palco, ele foi para o banheiro, cara, ele vomitou, né, de tão tenso que ele estava. Né? Faz Então, parte. aí você fala, caramba, um John Lennon, né? Esse cara, ele tocou para os maiores públicos da história, né? Eles foram os primeiros caras a tocar em estádios, né? E como é que... Mas fica, não tem jeito, meu, assim, é humano isso aí, né? Assim, a pessoa é, passa um tempo e é isso, né? O público, ao mesmo tempo que o público reverencia, né? Gosta do artista, ele também desafia o artista, né? Sim. E, e o artista, ele, em algum momento, ele pode ter medo mesmo de encarar uma plateia. Né? Não é, Insegurança, né? Eu é. lembro quando eu fui, em algumas das vezes que a gente foi, por conta da universidade, a gente foi no programa do Bial, né? No Uhum. tempo que ele ainda se apresentava com plateia e tudo mais. Sei. Antes de entrar no estúdio, vinha uma pessoa do programa e falar: gente, vamos ter hoje gravação de tantos programas e vão vir essas pessoas. Eu lembro que uma vez era a Ana Maria Braga, né? Uhum. E ela falou: quando ela entrar no palco lá, vocês aplaudam, tá, gente? Que eu sei que vocês podem pensar, ah, não, é uma pessoa famosa, não tem por que não. Ah, eles podem estar inseguros, independente da fama e tudo mais, e o aplauso é uma maneira de tirar um pouco dessa insegurança deles também. É isso mesmo, porque você ouve o aplauso ele é uma aprovação, né? Então, quando as pessoas te aplaudem, você fala, opa, gostaram. Sim. É, E como então, foi que você sentiu a receptividade do público nessa volta? eu senti que as pessoas estavam carentes desse tipo de evento. Tá. Eu me lembro assim, uma, aqui em Guarulhos, né, uma das primeiras escolas a que eu fui, é, as escolas voltaram assim, né? Metade da turma ia num dia, metade ia no outro, eles começaram Uhum. revezando. Aí, o primeiro dia que estavam todos os alunos na escola, eu fui me apresentar nessa escola. Cara, assim, você imagina que eles lotaram o pátio da escola. Sabe aquela coisa que você fala, não vai funcionar esse negócio, vai ter gente demais. Mas o interessante, Alfredo, foi o seguinte, cara, as pessoas estavam assim sedentas por aquele tipo de coisa. Sabe assim, olha, nós passamos 2 anos olhando para uma tela. Que bom que eu estou olhando para uma pessoa agora. Sim. Né? Olha, nós passamos 2 anos sem podermos nos reunir, né, neste pátio aqui. Olha que bom que lotamos esse pátio. Então, o que eu senti foi isso, que as pessoas estavam com saudade também desse tipo de evento, desse tipo de reunião, desse tipo de encontro, é,
que ele é, como a gente conversou um pouquinho antes, né, ele é insubstituível, né? Sim. Em tela não, você não sente aquele calor, você não sente aquela proximidade, você não, né? É diferente. E as pessoas estavam, elas também com saudade disso, sabe? Antes da pandemia, eu lembro que eu trabalhei com umas matérias aí falando sobre shows de rock aqui da cidade de Guarulhos, né? E eu Uhum, vendo os produtores falando, né, que tava difícil já de lotar shows, essas coisas, né? E aí uhum, quando veio a pandemia, que tirou isso de vez das pessoas, as pessoas perceberam a necessidade que elas têm daquilo. é, Quando retornou, esses eventos começaram a lotar de novo, né? uhum. Serviu, parece que serviu pra gente dar uma reaquecida também nesse mercado. Foi um prejuízo na hora, foi uma tragédia, mas também, de certa forma, acabou trazendo um certo benefício depois. É uma valorização, né? Eu sinto isso, sim. Houve uma valorização de tudo, até do professor em sala de aula, sabe? Sim. Porque muitas famílias aí com filho estudando em casa, tudo, né? Os pais passavam um aperto danado, né? Porque é, percebem que ensinar não é fácil. Você, Sim. você precisa ter didática, você precisa ter uma abordagem, você precisa saber como passar determinados conteúdos para que o outro entenda e tal, né? E isso aí requer paciência, requer conhecimento mesmo de como é que funciona, né, o cognitivo das pessoas, né? E aí, nessa hora eu senti que as escolas saíram valorizadas também, que a figura do professor saiu valorizada. E, e isso, né, assim, que a própria figura também do artista saiu valorizada, por quê? Porque ele, de alguma maneira, né, em determinado momento, ele representa certos anseios que são sociais, que são comunitários, tal. E quando você vai a um show, nada você está. A gente não percebe isso, né? Mas é quase que uma coisa espiritual. Você vai a um show assim, como se de alguma maneira você tivesse fazendo um processo catártico mesmo, assim, sabe? Que você tivesse se liberando de algumas coisas que você carrega e você sai de lá mais leve, né? É uma experiência, né? Não é só tipo o artista tocando aquela música que você escuta todo dia. Não, é uma Uhum. experiência. Você tá lá, você tem o ato de você ir até o local, de você encontrar com a galera, de você estar em frente àquilo, vendo aquilo acontecendo de verdade. Tem os rituais, né? Você falou do rock, né? O show de rock é extremamente ritualístico, né? Sim. Ah, para quem gosta, tem as rodas, né? É Enfim. isso. Mas, A gente esquenta. cara, vamos de mais um poema? Vamos. Quer outro poema mais musical também? Você que manda. Esse está no embrião, tá? E esse aqui tem a ver com o seguinte: você falou que você tem assim um público de nerds e tal, né? Uhum. Eu queria ver se parte do teu público chegou a ter contato com rádio a válvula. Rádio a válvula, eu não. Não, né? Porque, cara, isso é uma loucura, né? Um rádio a válvula, mesmo os televisores antigos, eles eram a válvula também. Sim. Você vai imaginar assim, mas por que a válvula, né? A válvula é o que dava potência para o equipamento funcionar. Então, hoje, o que você consegue com uma bateriazinha assim, né, minúscula, né? Na época você precisava de um sistema de válvulas e tudo para dar potência tal, e tudo ligado à corrente elétrica, né, tal, mas assim, e a válvula, cara, a válvula ela parecia uma lâmpada incandescente, tá? E aí você imagina assim, você ligava o rádio e ele não falava de imediato, né? Você tinha que esperar esquentar a válvula, aí ele entrava em operação, né? E quando você desligava também, ele não apagava de uma vez, porque como ele tinha entrado assim, né, naquele modo incandescente, né, da lâmpada, ela estava aquecidíssima, né? Então ela ia esfriando e apagando aos poucos também. Então você imagina que você está com uma lâmpada, é como se você tivesse um dimmer, sabe assim, né? Então você está com uma lâmpada ali, né? Um amarelo quase branco, que é a válvula. Aí Uhum. você desliga, ela ia ficando amarelinha, alaranjada, âmbar, vermelha, até que ela apagava. Agora você imagina um garoto, né, olhando isso acontecer. Você ligava para ver a lâmpada aquecer e ficar naquele esplendor, né, naquela plena luz. Aí você desligava para ver a luz esmaecendo, né? Até que a mãe dava uma bronca, falava, ó, liga ou desliga, né? Você vai estragar, vai acabar, né? Aquele negócio, né? Aí, cara, assim, né?
Você imagina que. E aí, assim, o lance também desses rádios a válvula é que eles lidavam com outras ondas sonoras, né? Então você tinha as frequências, né? Então você tinha ondas longas, ondas curtas, ondas médias, ondas tropicais, você tinha diversos tipos de ondas, né? E a onda longa, por mais que a gente pense que a onda longa leva o som para longe, não. É, ela era chamada de onda longa pelo desenho que ela ocupava no espaço, né? Esse desenho, claro, imaginário, né? Então, assim, qual era o desenho da onda? Né? Então, o desenho ele era um desenho mais prolongado, mas as ondas longas elas só serviam para comunicação interna. Imagina que você está num prédio, você quer falar na portaria, você poderia falar pelo rádio interno, né? Uhum. Coisa assim. E as ondas curtas, ao contrário, né, elas eram chamadas de ondas curtas porque o traçado da onda era mais picado, mas eram as ondas que levavam o som para mais longe. Então, às vezes, você, no meio da estrada, você pegava rádios em ondas curtas. Né? E as ondas médias eram as ondas da cidade, e as ondas médias foram que viraram depois a nossa rádio AM. Né? Hum, Então, a rádio AM ela vem das ondas médias. Né? certo. E depois o FM, que eu só conheci na adolescência, a rádio FM, que era uma frequência modulada, ela foi feita, em princípio, para ser uma frequência de classe. Né? Então, as primeiras FMs era música clássica, música erudita, né? Era um negócio assim todo sofisticado. Depois é que se popularizou, mas o começo da FM ele era bem elite, assim, né? E o povão mesmo escutava a rádio AM. Né? E, então, assim, e para terminar, né, para a gente entrar no poema, né, só para dar esse clima, assim, né, qual é o Não, mundo, legal. qual é o mundo do poema, né? É, o que acontecia também, né? Assim, era muito comum que as pessoas fizessem qualquer serviço de casa, qualquer coisa, escutando rádio, né? Então, uma das minhas lembranças assim de infância é o que você tinha o rádio a válvula, que era um móvel pesado que ficava ali na sala, né? Mas se você queria escutar alguma coisa já num outro ambiente da casa, você levava o radinho de pilha, né? O radinho Esses aí eu lembro. isso você lembra. Então, e aí eu tal. E aí minha lembrança é essa, né? Assim, de ver, né, a minha mãe andando de um lado para o outro da casa, assim, levando o radinho aqui, levando o radinho ali e tal. E aí, você sabe o quê, né? Nós medimos temperatura, né, do ambiente em graus Celsius, né? Se fosse Uhum. americano, ele mediria em Fahrenheit, né? Sim. Tal. As ondas do rádio, elas são medidas em Hertz, né? Ou Hertz, tá? E aí eu fiz esse poema, ele se chama Hertzianas. Então vamos lá, e ele começa assim, ó. Minha mãe só ouvia rádio AM, rádio a válvula, rádio a pilha, rádio AM, um canto da sala, rádio AM, no guarda-comida, rádio AM, sobre a pedra da pia, rádio AM, bem perto do tanque, ondas longas, quem media, ondas médias, minhas memórias, ondas curtas, quem curtia, minha AM, mamamias, rádio AM, minha mãe ouvia. É isso. Uma bela brincadeira com as palavras e com as frequências de som, cara. Parabéns. Obrigado, obrigado. Deixa eu te perguntar, estávamos falando agora há pouco, né, logo no começo do bate-papo, a questão do poema e da música, né, que tem coisas que funcionam sonoramente com a música e no papel não funciona muito bem. Nesse caso desse poema que você recitou aí, como é que você faz para colocar isso no papel? Ou ele é feito única e exclusivamente para você falar ele recitando sonoramente? Não, assim, no papel ele é um texto. No papel Uhum. ele é um texto. Então o que você pode, né, assim, implementar ali é colocar esses
X, né, Sim, esses S's, tal, né, entremeando os versos, mas os versos estão lá no papel, assim, normal, como seriam o José do Carlos Drummond de Andrade, né, e agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, é isso, né, o poema está lá no papel, verso sobre verso. mas ele tem uma, tipo, uma base pensada principalmente na sonoridade dele, que ele é muito sonoro. Uhum, tem. Inclusive esse lance, né, quando você fala a minha mãe, né, a minha mãe, você já tem o AM aí, Sim, né? Então você vai o tempo todo brincando com isso, né? Minha mãe ouvia, a rádio AM minha mãe, né? Tal. Então, ele é todo feito em torno disso, né? E isso, quando você olha o poema no papel, isso salta também, você percebe isso. concordo. E Uhum, agora, você falando desse processo de criação que você sempre gostou de escrever e tudo mais, existe um processo que é você sair da área de que você gosta, de que é um hobby, para também ser um trabalho, né? uhum, Como que funcionou esse processo para ti? Quando foi que você sentiu, putz, a partir deste momento tá dando certo? uhum. Foi a partir do meu terceiro livro. Eu lancei meu livro, assim, o terceiro livro foi quando eu fiz aí, acho que 30 anos de idade. É o Canto Bélico, né? É, Até então, eu me sentia assim, é, inseguro mesmo em relação ao meu texto, me sentia inseguro em relação à minha escrita, e eu resolvi, assim, curar, né, me curar desses demônios, né, com dois processos. O primeiro foi o seguinte: eu demorei um pouco mais entre o segundo e o terceiro livro. Eu não Certo. queria, então, assim, eu quis maturar os poemas, foi uma coisa, né? E a segunda coisa foi a seguinte: eu não me permiti mais publicar qualquer coisa que eu não gostasse. O primeiro público que você tem de agradar como escritor é você mesmo. Se você não gosta de algo que você escreveu, não vá pensar que o outro vai gostar, né? Porque se não agradou nem a você, qual é a chance daquilo agradar a outra pessoa? Então comecei a ser um pouco assim mais rígido comigo mesmo. Assim, falei, não, olha, eu vou fazer, né, esse meu terceiro livro, eu quero que ele seja um livro que dure, eu quero que... Porque, assim, os meus dois primeiros livros, com toda sinceridade, eu olho para eles assim, eu falo, olha, é obra de um adolescente, é obra de um poeta imaturo, né? Não, eu não acredito naquela poesia que está lá como poesia, né? Eu acredito na sinceridade do texto, do conteúdo, mas não na estética, na forma, né? Eu senti, assim, que não era uma coisa bem acabada. E a partir do terceiro livro, não, né? Comecei assim a ser muito exigente comigo mesmo, a revisar bastante o texto, né? Só submetê-lo a uma impressão e submetê-lo a um leitor, se eu já tivesse assim plenamente agradado do poema, sentindo que ele estava um bom poema. Então, aí eu senti assim que eu passei, eu mudei de esfera, sabe? Eu tinha deixado assim de ser um poeta muito amador, muito acidental, né, para ser um poeta mais consciente, mais, vamos dizer assim, né, com mais propriedade, né, do que eu estava fazendo. Né? Se alguém pode criticar um poema meu? Pode, claro que pode, né? A gente está aberto a qualquer crítica. Mas eu sei defender um poema hoje, né? Uhum. Que se alguém vier criticar, não, olha, mas ele tem isso, ele tem aquilo, a intenção foi esta, né? E era algo assim que, no começo do trabalho, eu às vezes sentia que o poema não estava tão bom, submetia, porque, mas eu não gostei, mas pode ser que alguém goste. Isso é besteira, né? Porque se você já vê uma fragilidade naquilo, provavelmente outra pessoa também verá. Né? Faz parte do processo, né? Tipo, eu acho É. que todo mundo que trabalha com texto de alguma forma já deve ter feito esse exercício de. Ó, eu tiro por mim mesmo, que eu sou novo na área de redação, né? Mas, tipo, se eu pego meus textos que eu escrevi em 2020, que foi há 3 anos atrás, eu acho eles bem inferiores aos que eu escrevo hoje em dia, né? Então, Concordo. Uhum. a gente tem esse processo de amadurecimento, né? E é natural, e é bom que, né? Pior seria se não houvesse, né? Que Então bom que você, mudou, né? exato. Então você fala, pô, e aí é claro, eu sou grato aos meus dois primeiros livros, sou, né? Porque eu precisei deles para amadurecer, né? Sim. Agora, agora é aquilo, né? Assim, eu fiz aquilo né, que é um risco, né? Que é crescer em público, né? Então, quando você cresce em público, é aquilo, né? A pessoa, aquele Truman, né? O Show da Vida, né? Aquele filme.
como Jim Carrey, né? A pessoa te viu crescer, então ela te viu fazer xixi na fralda, ela te viu, né, engatinhar, então, sabe, assim, tipo, te viu com o dedo no nariz. Então, até você se tornar a pessoa que você é, né, você passa mesmo assim, né? É, é, por todo um amadurecimento que é natural. Agora, muito escritor, quando se lança, né, ele já se lança muito pronto, muito maduro, tal, né? E não foi meu caso, eu não me lancei maduro, eu me lancei bem imaturo, eu me lancei assim, né, cometendo erros, né, cometendo, né, assim, versos mais fracos, versos mais ruins, alguns erros de concepção, assim, você fala, poxa, isso não é o ideal, mas eu gostei também que tivesse sido assim, porque você humaniza o processo também. Sim. Era o que eu ia Né? falar, dá uma sensação mais natural pra quem tá te acompanhando também, ver, tipo, a gente não vê só o seu melhor, mas a gente vê você crescendo também. Exato, exato. Né? E aí foi isso que eu senti. Aí, assim, para mim, o livro do meu crescimento é o meu terceiro livro, é o Canto Bélico. Né? Ele é o livro que me trouxe assim, né, para essa fase adulta da poesia, que eu falei, não, agora eu sou um escritor. Né? Agora, agora eu consegui fazer um bom livro, agora eu consigo, né, e manter isso para depois também. Né? Porque um grande risco que você corre é assim, você faz um livro legal e aí o livro seguinte já não mantém o nível. Isso não é bom. Né? Então, o ideal é o quê? Opa, eu consegui fazer esse livro bom, vou tentar fazer o outro, no mínimo, tão bom quanto este, ou um pouco melhor. Né? E isso, para mim, é meta até hoje. Né? Eu sempre tento, assim, superar algo do que eu fiz no livro anterior no livro seguinte. Né? 2018, eu fui ver o lançamento do seu livro Embrião, né, que você estava Certo. lançando, era 2018, né? 2018. E de lá para cá, o que que você tem aí aprontado para nós, é? Em 2019, eu lancei um livro de crônicas chamado Vida a Granel, Histórias de Supermercado. Olha aí que legal. E era uma coisa também assim, né? Apesar de escrever poesia, da poesia ser, né, a minha forma mais natural de escrita, eu sempre me lancei um pouco para a prosa também. E eu gosto muito de crônicas. E houve uma revista aí chamada Super Hiper, que ela só circula entre supermercadistas. Mas é uma revista assim, ela é bem distribuída. Você que está na imprensa, quando eu te falar a tiragem dela, 35 mil exemplares, É muito. é muito. Você fala, opa, não é uma revistinha, né? Ela vai para o Brasil inteiro, tal, né? 35 mil exemplares. Só que ela só vai para a mão de lojista. Né? Então você imagina que é aquela revista business mesmo. Vamos falar de publicidade agora, é business. Sim. Então, é aquela revista assim que o cara vai é, regular estoques, vai perceber, né, que produto que está tendo mais saída, menos saída, não sei o que lá, como promover. Se você observar um supermercado, se você for um ET, né, baixar na terra naquela hora e olhar para o supermercado, você vai entender que estação do ano você está. Né? Hum, É, porque, assim, Dia das Mães, você vai para um supermercado, né, que está próximo ao Dia das Mães, tudo no mercado gira em torno do Dia das Mães. sim. Pode ir. Aí, Páscoa, a quando mesma coisa. Páscoa, a mesma coisa, Natal, a mesma coisa. Então, você vê assim, há produtos que você compra no Natal que você não encontra normalmente no supermercado. Eles Sim. são produtos de Natal. Então, é o Chester, é o Peru, é o Panetone, né? São muitos espumantes e não sei o que, não sei o que. Então, tudo isso aí é preparado. Né? E você precisa ter um setor muito bem preparado para receber essas coisas. E aí eu comecei a escrever para essa revista, né? E era uma revista mensal, e a última página, eles queriam que, como a revista era toda muito pesadona, né, muito voltada aos negócios mesmo, eles queriam que a última página fosse aquela página leve, sabe, uma crônica. Né? Uhum. Então eles chamavam essa página de cotidiano. Né? E eram vários cronistas escrevendo para eles. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a escrever para a revista, aquele escritor gaúcho, Moacir Scliar, ele escrevia para a revista. E esse cara, assim, ele pode não ser muito conhecido, assim, do público leitor hoje, né? Mas não sei se você vai lembrar, tinha um filme chamado As Aventuras de Pi, ou As Aventuras de Pai, que era um menino indiano que ele ficava num barco com um tigre, com os animais, assim, e tal, né? Essa história, ela foi plagiada. Caramba. Essa história quem escreveu foi o Moacir Scliar.
E os produtores do filme tiveram de entrar num acordo com ele. E entraram, tal. Ele foi até um cara bacana, que ele não processou nada, mas assim, né, saiu com um acordo financeiro bom para ele, porque, afinal de contas, a história dele foi copiada. Sim. E esse camarada, ele escrevia para a mesma revista que eu estava escrevendo. Né? Você fala, caramba, né? Então, um lado meu, assim, eu me senti orgulhoso, né? Fala, poxa vida, né? Estou sendo admitido aqui no meio que está Moacir Scliar, tá esse agente aí que, né? E aí eu sei assim, Alfredo, eu fui escrevendo para a revista, né? Mês sim, mês não, 3, 4, 5 meses não, outro mês sim, né? Porque eram vários cronistas e tal. Eu sei que no intervalo aí de uns 7 anos, eu já tinha emplacado umas 30 crônicas com a revista. Legal. Aí eu falei, caramba, né, meu, assim, mas só que essas crônicas só ficam lá com o lojista, com o gerente, ela não vai nem pro cliente, né, do supermercado, ela vai. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Agora que eu estou com os direitos autorais comigo de novo, eu vou fazer um livro, né? E aí eu fiz esse livro, Vida a Granel, Histórias de Supermercado, porque toda a crônica que a gente escrevia para lá, o supermercado tinha de aparecer, de algum jeito, né? Sim. E aí foi assim, né? É engraçado que, tipo, você pegou uma coisa que tava para um público mais fechado e levou para o público mais aberto, né? Exato, porque quem é que não tem memórias de supermercado em si? Nossa, é Né? difícil. Porque assim, se você pensar bem, o supermercado ele é um ambiente muito democrático. Todo mundo entra no supermercado. O que acontece, né? Assim, você vai ter todos os estratos sociais dentro do supermercado. Você vai ter todas as raças, todos os credos. Todo mundo passa pelo supermercado. Todo mundo em algum momento precisa levar alguma coisinha para casa e é no supermercado que compra. Né? E aí eu comecei assim a lembrar de muitas histórias, né? Desde coisa mesmo que a gente vive, né? A mãe manda buscar alguma coisa lá, você vê agora, você, né, lembra de alguns episódios de infância, não sei o quê, como também você começa a observar, né, comportamentos dentro do supermercado. Aí depois você também começa a inventar histórias que nunca aconteceram e vai por aí. Aí assim, aí ficou um livro assim, ele ficou um livro saboroso, sabe? Porque ele são, né, sempre histórias curtas, tal, né? E que contam mesmo assim, né, retratos de vida, né, de episódios mesmo que qualquer pessoa poderia ou viver aquilo ou presenciar, né? E aí, se você quiser, eu posso falar uma crônica dessas assim que eu tenho algumas memorizadas. Por favor, escolhe uma aí pra nós e mencione ela pra nós aí. Tá legal. Então, olha, eu vou falar aqui uma crônica chamada Very Nice. E já já você vai entender por que esse título está em inglês. Tá Very bom. Nice. Então vamos lá. Era um hipermercado que ficava na rua do centro, coração caótico da cidade que não parava de crescer e atrair para si todas as novidades do progresso recém-chegado. Nas calçadas, abreografias, ouro compro, consultórios, camelôs e homens sanduíches se anunciavam aos olhos e ouvidos passantes. Eu precisava comprar um presente de amigo secreto. Já tinha tentado várias lojas, não tinha conseguido. Aí eu lembrei daquele hipermercado na Rua do Centro. E como dizia o slogan, de alimentos a parafusos, ali você encontrava de tudo. Fui até lá, entrei, fui direto para a seção de brinquedos, que é onde deveria estar o presente de amigo secreto que eu queria. Olhei para uma prateleira do alto e lá eu vi uns bonecos, né? Eu vi Mickeys, vi Snoopies, vi Bidus, vi Cebolinhas, vi Mônicas, mas não o boneco que eu estava procurando. Resolvi pedir ajuda para uma moça que trabalhava ali naquele corredor. Meu nome é Verenice. Very nice, tá? Meu nome é Meu nome é Verenice. Em que posso ajudar? Eu apontei para aqueles bonecos lá do alto, falei, olha, eu estou procurando um Garfield. Ela é terceiro corredor à esquerda. Ela falou com tanta segurança, terceiro corredor à esquerda, que eu fui terceiro corredor à esquerda e tal. Quando eu entro naquele corredor, o que eu vejo? Né? Baldes, peneiras, pazinhas para recolher lixo, pilhas e pilhas de badulaques, mas não o boneco que eu estava procurando. Voltei até aquele corredor e falei, Verenice, não consegui encontrar. Espera aí que eu vou lá com o senhor. Passos dela, passos meus, terceiro corredor à esquerda, terceiro corredor à esquerda, entramos. Ela apontou para a última prateleira, assim, lá embaixo, e falou, ali, ó, os Garfields.
Ah, E não só os garfos estavam lá, como todos os demais talheres, colheres de sopa, de sobremesa, conchas, escumadeiras. Eu agradeci novamente e pensei comigo mesmo, não vai ter jeito, né? Eu resolvi ir ao shopping center da cidade mais próxima, já que na nossa cidade ainda não tinha um. Achei o meu presente, passou o Natal, passaram-se semanas, tal. Alguém me contou que naquela mesma rua do centro, em que ficava o hipermercado, o coração caótico da cidade que não parava de crescer e atrair para si todas as novidades do progresso recém-chegado, eu, né, que ali chegou a primeira loja do Bob's, né? Aquela rede, né, de uhum. fast food, né, Bob's, tal. Segundo me disseram, a Berenice foi vista por lá atônita, tentando entender como é que ela ia fazer para enrolar os cabelos num lugar como aquele. Bob's. Nossa, meu Deus. Muito bom. Muito bom, cara. Obrigado, obrigado. Cara, é típico da. Tem um termo quando a gente fala de idiomas que se chama amigo falso ou false friend, né? Isso, Que são isso. aquelas palavras que no idioma inglês, por exemplo, parece ser uma coisa em português, mas são outras completamente diferentes, né? Isso. E meio que me lembrou um pouco isso aí que você falou. Uhum. A gente chama isso de termo cognato, né? Então, são os false friends mesmo, né? Ele parece uma coisa, né? Por exemplo, actual, né? Você pensa que actual, porque é A-C-T-U-A-L, você pensa que é atual, e não é, né? Tem mais a ver com algo que seja real, né? Actual, Sim. tá? Cara, e é legal, tipo, que você brinca muito com isso, né? E o tanto que dá pra explorar isso aí na criatividade, né? Dá, dá. Você vê, né? O caso mesmo, né? Assim, o duro é o seguinte, né? É, tem muita invenção nessa crônica, mas o caso de eu procurar um Garfield e a pessoa me mostrar o garfo foi verdadeiro. Caramba. Isso foi Isso aí verdadeiro. aconteceu contigo? Aconteceu comigo, né? Então, isso foi verdadeiro. O restante, né, chamar Berenice e tal, tudo isso aí, né, é coisa que você vai compondo depois para a história ficar como ela ficou, né? Mas, assim, o episódio da pessoa não ter entendido, né, que Garfield era o personagem e me mostrar um garfo, né, isso aí aconteceu de verdade. Você me lembra uma vez, quando eu sou daqui de São Paulo, né? Morei Uhum, aqui até meus 12 anos. E aí, quando eu tinha 12 anos, né, meus pais resolveram ir para o Nordeste, né? Fui com uhum. eles, naquela época ficamos 5 anos lá, né? E na época eu tinha um PlayStation 1 que a gente, como não tinha muitos videogames com CDs naquela época, a gente, quando ia se referir ao jogo, a gente falava, aqueles CDs de jogos. Aí chegava numa loja, eu vim aqui atrás de CDs de jogos, de videogame. Eu Uhum. entrei numa loja numa cidade pequena lá, que era uma coisa que não tinha nessa cidade pequena, era lojas que vendiam jogos de videogame. Eu entrei numa loja de CD e perguntei, você vende CDs de jogos aqui? Aí o cara falou, só tem do Flamengo. É isso, é isso. Mas é engraçado, cara. É tipo, o quanto que a nossa língua também pode pregar peças. E aí também entra uma outra coisa, né? A pessoa não é obrigada a conhecer o termo estrangeiro, Não. né? Não é. Então, assim, é, tinha até aquele deputado, Aldo Rebelo, né? Em uma época ele queria instituir uma lei que fosse contrária a esse tipo de publicidade com línguas estrangeiras, né, que cria uma separação, né, entre seres humanos mesmo, os que pertencem ao mundo do consumo daquilo e os outros que não, né? Agora é claro que a lei não deu certo, a lei não emplacou e jamais emplacaria, porque você não pode legislar sobre a linguagem, né? Você não Sim. tem, né? Mas você estava falando do jogo aí, eu lembrei do meu irmão. Meu irmão frequentava um clube aqui em Guarulhos, tal, né? Então você está em São Paulo, eu estou em Guarulhos, né? Tô E em Guarulhos aí, também. você está em Guarulhos também? Que bairro que você está aqui? Santa Emília. Santa Emília, tá? Eu tô aqui na Vila Galvão. Aí meu irmão foi a esse clube e tal, foi à lanchonete do clube
E tinha um refrigerante pequenininho, assim, de limão, bem concentrado, bastante gás. Era um refrigerante gostoso, né, chamado Seven Up. Né? Então, se você tinha o 7 cortado assim no meio e a palavra up em inglês, né? Então era Seven Up. Né? Aí meu irmão chama, uma Seven Up, por favor. A moça, não tem isso aqui não. Eu estou vendo aquela garrafinha ali, ó. Ah, essa aqui é uma Zup. Diferente, né? Então, na cabeça dela, aquele 7 cortado era um Z. Né? Faz Aí ela falou, sentido. então, isso aqui é uma Zup. Né? E, claro, ele riu na hora, tudo, né? Mas depois você entende, você fala, caramba, né? Você imagina que você, né, você não é próximo da língua inglesa, tal, né? Vai trabalhar, ninguém te explicou que aquilo lá é um produto, né, uma marca americana, que chama Seven Up, você olha e você lê do teu jeito aquilo, né? Então, são certas confusões, assim, que vamos dizer assim, né, que são próprias de um certo estrangeirismo, né, que não é todo mundo mesmo que consegue fazer ou que tem obrigação de conhecer, né? Então, Às vezes dentro do próprio país, quando você muda de estado, né, que nem foi esse meu caso que eu comentei, eu passei por uns perrengues lá, porque uhum, eu não conhecia certos dialetos de lá, é, né? Então, eu lembro que uma vez uma professora chegou para nós na sala, professora de geografia, e falou assim, gente, na próxima aula nós iremos desenhar mapa, então tragam lápis de coleção. Eu, uhum, lápis de coleção? O que que é lápis de coleção? Aí eu, inocente, levantei a mão e perguntei, professora, o que que é lápis de coleção? Aí ela ficou toda ignorante, falou, lápis de coleção, como assim, o que que é lápis de coleção? Aí mostrou lá pra. Mostra aí pra ele o que que é lápis de coleção. Aí mostraram lá pra mim e eu falei, tá, eu conheço isso aí como lápis de cor. uhum, Todo lápis tem cor. Tem lápis que é verde, tem lápis que é preto e tudo mais. Foi toda, eu passei por uns perrengues assim. Ela foi toda ignorante comigo na época lá. Mas, uhum, porra, eu tinha acabado de chegar no estado. Não conhecia certos termos lá. Isso com muitos outros também, cara. Com muitas é, outras coisas do dia a dia. meu padrasto, né, ele veio de Minas, né? E em alguns lugares de Minas, você ao invés de falar calçada, você fala passeio, né? Ah, Então, então ele chegava assim, não, via a pessoa no passeio. A gente imaginava o quê? Que a pessoa estava passeando, ele estava passeando, né? E não, ele estava querendo dizer que viu a pessoa na calçada, eu vi a pessoa no passeio. Né? é. Não, é umas coisas muito, às vezes, pequenas, mas que te pega de jeito. Tipo, eu fui na padaria. Normalmente, aqui você chega numa padaria, você fala, me dê 4 pães. A pessoa automaticamente vai entender que é um pão francês. Mas Uhum, lá eles tinham outros termos lá. Não, eu falei, eu quero R$ 1 de pão. Aí me pergunta, qual pão? uhum, Aí eu, é, putz, aí você quer pão aguado? Era os termos, era pão de água, pão de sal, tudo isso é termo para dizer pão francês. uhum. Aí eu falei, não, aí eu só apontei, eu vi o pão francês ali, eu falei, é aquele pão ali. Aí ela falou, tá, é o pão aguado. Falei, Eu vou beleza. agora. Uhum. Eu não sei se para a tua audiência a gente pode falar algumas coisas, né? Como é que é o pão em determinada região do Brasil. Pode, eu sei já o que você vai falar. É, porque o pãozinho, né, no sul você chama de cacetinho, Sim? cacetinho, né? Em Portugal também é cacete, né? É um cacete. E aí você imagina o seguinte, né, que em Portugal uma fila é uma bicha. Sim. Então você já imaginou que você vai entrar na bicha para pegar o cacete? É, dá esses termos, né, cara? Dessas brincadeiras. Dessas brincadeiras. Menos atrás eu falei do haikai, né? Você sabe que essa forma de poesia japonesa, do haikai, é, ele só tem este nome no Brasil, porque o Aham. restante do mundo todo ele é haiku. Hum, Só que o que, que acontece, né? Quando o Guilherme de Almeida importou, né, o haikai para o Brasil, ele pensou com ele, né? Ele falou: ó, o hai tudo bem, né? Mas o cu vai dar problema. sim. Então ele criou essa coisa, né, mais musical, haikai, e fica bonitinho, haikai, total. Mas se você for procurar, né, se você, no Japão é haiku, óbvio, né, porque eles criaram lá, mas aí você vai para Inglaterra, é haiku, você vai para Itália, é haiku, simplesmente porque ku lá não se forma, não é um palavrão. Né? Então não tem problema nenhum falar haiku. Né? E aqui que ficou com isso, né? Haikai e tal.
né? Mas já tem gente aceitando assim o haiku sem preconceitos, né? Mas eu acho assim, se lá atrás, né, um século atrás, bem dizer, foi a entrada do haikai no Brasil, né? Talvez se ele tivesse colocado o haiku, a coisa não pegasse mesmo, assim, não, que, né, isso é um nome feio, não sei o quê, né? Talvez houvesse resistência, né? Agora, eu acho que já estamos mais abertos, né, para usar o cu sem problemas. Com certeza. Eu vejo muito isso acontecer no mundo da dublagem, né? Quando vem as Hum, animações japonesas pra cá, né? Tem um anime hum, específico chamado Inuyasha, e que os personagens, os nomes originais deles era a menina que chamava Kagome, um outro hum, rapaz chamava Miroko, e um outro, o vilão se chamava Narako. Então, aqui no uhum, Brasil, tudo foi mudado. A Kagome virou Agome, o Miroco virou Miroque, o Narako virou Naraki, né? hum. Justamente por causa dessa questão de ter o cu no final e aqui ter sempre um engraçadinho que pode querer levar isso para um sentido nada a ver. É mesmo o primeiro nome, né? Ele cai no cacófato que dá quase o cagar, né? Isso. Foi por causa É, disso que mudaram. uhum, é. Então é sério isso aí, né? Assim, e de fato, né? Se você vai lidar com um público infanto-juvenil, por exemplo, né? E você coloca um nome desses, vai ter sempre aquele pessoal que vai implicar, que vai, né? Então, entre o pessoal da moral e dos bons costumes aí, e, e você começa a ter assim um problema comercial sério quando você vai e faz uma troca de nome numa razão assim puramente comercial, não tem, né? Você não, eu não vejo também prejuízo, né, para isso. É, quando eu já não era tão criança, né? Assim, as minhas irmãs eram crianças, tal. Tinha uma tal de Vila Sésamo que passava na televisão. Alguns personagens foram aportuguesados, porque, por exemplo, né, você tinha lá o Ernie and Bert. Ernie and Bert. Eles viraram Enio e Beto. Uhum. Você, Normal. é normal. Você imagina uma criança, né, tendo que falar earn, né, bird, né? Não, isso ia criar, assim, talvez, assim, uma dificuldade. E o Enio e o Beto, nossa, foram personagens, assim, super populares, carismáticos demais, tal, com esse nome, né? Você teve que dar um nome aportuguesado para eles. O passarinho lá também, que era o apresentador do programa, ele era um pássaro enorme, assim, amarelo. Então ele era chamado de Yellow Bird. Yellow Bird. Puseram esse personagem com uma plumagem bem colorida no Brasil e ele ganhou o nome de Garibaldo, E aí? né? E quem pegou o Garibaldo? E Nossa. pegou, emplacou, tal, né? Então aquilo era uma febre, né? Toda criança curtia assistir Vila Sésamo, né? Quem pertenceu a essa geração, se você falar de Vila Sésamo, as pessoas vão ter lembranças legais, tudo, mas com esse cuidado, né? De você colocar alguns nomes em português. No caso aí, né? Desses personagens que você falou, por uma razão sonora, né? Sim. Que a gente fala de eufonia, né? Eufonia é o que soa bem, né? A cacofonia é o que soa mal. Então, aí você tinha, né, os cacófatos nesses nomes. E no caso aí da Vila Sésamo, não, né? Eram nomes em inglês, né? Que eram nomes populares em inglês. Então, você tinha que ter um nome popular em português, né? Para a coisa funcionar igual, senão não funcionaria, né? É o mesmo caso do Chaves. Tipo, o personagem que é Uhum. muito clássico aqui, que é o Seu Madruga. No original, ele não se chama Seu Madruga, ele se chama Dom Ramon, que é o nome do ator. Isso, isso. E para eles lá, o que que acontece, né? Pode ser, como você falar, Zé, né? É, Então, assim, fica muito próximo. Agora, Ramon, aqui não vai ter o mesmo efeito, né? Então, não, o seu Madruga é muito mais eficiente, não tenha dúvida, né? com Tenha dúvida. certeza. É. E aí, assim, a gente falou do Charles Chaplin, né? Se você pegar o personagem principal dele, né? Se você pegar em inglês, ele é o The Tramp. The Tramp é o vagabundo, né? Só que no Brasil é Carlitos. Sim. Carlitos. Aí você fala, pô, né? Que coisa, que solução mais inteligente que isso? Carlitos, né? Fica uma coisa próxima. Tem a ver com o tamanho, porque ele era um sujeito assim miudinho, tal, né? Então, né? É, então você fala Carlitos, né? Então funcionou super bem. Eu acho assim que esse tipo de coisa, você sabe que tradução, né? Quando você pega a palavra tradução, tradutor, né? Tradutor vem do latim tradutore, que é palavra irmã de traditore.
tradutor e tradutor, traditor e traidor. Caramba. Então, entre traduzir e trair, a coisa está ali vizinha, sabe? Então, eu acho assim que todo mundo que faz qualquer tipo de tradução, ele tem de ter essa sensibilidade. Olha, o que isso comunica no idioma original? Comunica tal ideia? Então, no meu idioma, eu tenho que procurar algo que comunique a mesma ideia. E aí, para mim, essas trocas de nomes, né, de personagens que a gente está falando, está nesse espírito da tradução. Você está traduzindo algo que seria popular numa cultura para outra cultura. Então, você tem que encontrar algo que seja igualmente popular, senão você mata o personagem. É legal porque nessa época ninguém sabia disso. Então as Uhum. coisas vinham pra cá e elas funcionavam. É o sucesso que é hoje. Só que hoje tem fã chato que fica na internet acompanhando como é lá fora. Aí chega aqui no original, é feita essas adaptações e os caras ficam dando chilique na internet. É, porque assim, sempre você vai ter, né, essas pessoas assim que são mais puristas, tal, que querem, né, sempre preservar o original, tudo. Mas assim, o que a gente poderia dizer para essas pessoas, né? Que você tem às vezes gente de uma faixa etária menor que teria dificuldade com o termo original, e quando você simplifica, quando você traz isso para mais perto da pessoa, que você está ajudando até o próprio personagem a se universalizar. Eu vou pedir para você mandar o seu último poema aqui do podcast, né? Esse especial, eu lembro que quando você foi a primeira vez na minha turma de jornalismo, lá no primeiro semestre, você fez um poema sobre a questão do, combinando ali o Benjamin Franklin, né? Que é ele primeiro nasce velho e depois vai ficando mais jovem. Ah, sim, isso está no embrião também, né? Isso. E aí, assim, é um poema, porque o livro todo, né? O livro Embrião, ele foi feito da seguinte forma. É, você imagina que tem pessoas que vão para psicanálise, né? Que elas se submetem a uma regressão psicológica, né? Uhum. Então a pessoa está lá, assim, ela com um processo de hipnose, de terapia, tal, ela começa a lembrar de episódios da sua adolescência, da sua infância. Tem gente que consegue voltar ao momento do parto, né? Essa terapia em particular, ela chamava terapia do grito primal, e ela foi desenvolvida por um sujeito chamado Arthur Ianov, né? Uhum. E aí, assim, eu fiquei pensando, né, quando eu fiz o embrião, em fazer um livro que fosse uma regressão, só que uma regressão poética. Então, você imaginar alguém que está à beira da morte, né, ou talvez até além dela, e que começa a lembrar da sua, primeiro da sua vida madura, depois da sua vida adulta, depois da sua juventude, da sua adolescência, da sua infância, até que volta ao embrião. Então, eu vou fazendo esse movimento de retorno em forma de poesia, e para isso ficar marcado no livro, eu inverti a numeração. Você pode olhar lá Uhum. teu exemplar lá do embrião, que você começa, o primeiro poema está na página 105. Você vai lendo o livro, 104, 103, quando você termina, você está na página 1. Né? Sim. Para ter esse movimento de retorno mesmo. E aí tem esse poema, né, sobre a morte, né, que é assim, né, você está ali no seu quase morte, e aí, assim, eu não consigo olhar para qualquer coisa da vida, Alfredo, assim, pensando só no lado tétrico, né? Não, e a morte, para mim, assim, ela não precisa ser uma tragédia, né? A morte não precisa ser trágica. A nossa cultura trata a morte assim, né? Meus pêsames. Olha como a palavra já vem pesada, né? Meus pêsames, né? Uhum. Tal. Então, assim, o luto, né? Então, a gente coloca um peso muito grande. Eu acho que a gente poderia ser um pouco mais mexicano nesse sentido, né? De brincar um pouco, né, com o Dia dos Mortos, sabe? Ou mesmo, né, assim, muito da cultura asiática também, assim, né, de você encarar a morte muito mais como um ritual de passagem do que uma tragédia, né? Trágico é você ver uma criança falecer, né? Trágico é você ver uma pessoa que morre num acidente, né? Mas, assim, envelhecer e morrer é natural, todo mundo vai passar por isso com sorte, né? Sim. Então, né, assim, a gente não precisa fazer disso uma tragédia. Mas a tragédia, na verdade, ela fica por conta do seguinte, aí entra a minha brincadeira aqui que vai desembocar no poema. Quantas vezes a gente vai a um velório e você percebe assim que mexeram tanto para arrumar o defunto para ele ficar ali para o velório,
que ele não parece mais a pessoa que você conheceu. Né? Verdade. Você fala, caramba, esse não é o fulano, que está muito diferente, está esquisito, né? E aí eu descobri o quê? Né? Que até quando a gente morre, a gente fica na mão das pessoas, né? Você fica na mão da dependência de um bom profissional. E quem que é esse bom profissional, no caso? O maquiador. Então, você precisa de um maquiador que vale, né? E aí então você imagina isso, né, Alfredo? Vamos torcer para que seja nessa ordem, que você vá ao meu velório, tá? Vamos torcer para que seja assim, né? Até pela nossa diferença de idade e tudo, né? Aí você vai ao meu velório, aí você chega lá, você encontra o sujeito de terno, cabelo curto e barba feita. Você fala, esse não é o César. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, né? Então, eu fiz esse poema pedindo, né, certos cuidados ao maquiador, e o nome do poema é Encomenda. Quando eu me for, peço o cuidado de dizer ao maquiador como eu era. Fale a ele de minha leveza, de meu conceito de beleza, e deixe tudo assim recomendado. Que não me ate a gravata, porque vivi a vida solto. Que não me enlute em terno social, porque nunca me apertei pelo pescoço ou me apeguei a colarinhos. Que não corrija a pose, porque sempre saí torto em todos os retratos. Que minha barba não faça, que meus cabelos não corte, e nem os penteie em demasia, porque zelo jamais tive em excesso. E diga a ele que meu requiem é o rock and roll. Para o dia do último cortejo, fale aos amigos que aceito o riso, a reza, a flor, a vela, o afago, o beijo, e tudo que for sincero, singelo, sim, porque sei o que pode ser meu quando me for. E que de mim aceitem o amor que deixo e o que comigo levo, quando me for. Pô, parabéns, cara. Obrigado, obrigado. Eu lembro desse poema, que, como eu disse, foi o primeiro que eu vi você recitar lá no dia que você foi fazer o anúncio do lançamento do seu livro, né? Isso, foi. E, putz, mano, é sensacional. Essa ideia que você teve pra esse livro aí, ela é toda, assim, ela é incrível, né? Desde o conceito da capa, da ordem das páginas, de tudo, assim, tipo, e esse poema eu acho que ele é a alma do livro. Claro que os outros também são importantes, mas ele é, tipo, assim, o essencial ali. Pô, obrigado, cara. É um poema assim que eu prezo muito por ele também, assim, eu tenho um carinho especial por ele, por ter sentido isso, assim, né? Que eu poderia falar da morte de um jeito que eu acredito mais, sabe, assim, né? Uhum. De uma forma poética, né? Então foi assim, eu fico feliz mesmo de saber que ele bateu em você, que ele tem essa ressonância. Obrigado mesmo. Você está ouvindo Spidercast. Primeiramente, eu quero o podcast de cultura geek. Quero agradecer pela sua presença, por você ter vindo aqui bater esse papo comigo. E o microfone é seu. Onde é que as pessoas podem acessar seu trabalho? Onde as pessoas podem adquirir o seu trabalho? Fique à vontade aí para fazer sua divulgação aí para todos que nos escutam. Olha, um dos grandes problemas do autor brasileiro e poeta tem uma dificuldade a mais, porque você sabe assim que quando você vai procurar na lista dos mais vendidos, você não vê livro de poesia lá, né? Uhum. Então, assim, a poesia ela é quase um código secreto. Normalmente quem escreve poesia é que acaba sendo leitor de poesia também. É muito difícil você... Até existem, né? Vários leitores que não escrevem poesia e leem poesia. Mas ainda assim, você vai encontrar mais gente lendo autoajuda, gente lendo romance, lendo livros ligados à sua religião, à sua profissão, né? Quando você... Até chegar quem lê um livro de poesia espontaneamente é difícil, né? E aí, assim, então há uma dificuldade de distribuição. Mas você consegue encontrar, por exemplo, tem livros meus na Martins Fontes da Avenida Paulista, né? Certo. Então lá você encontra. Encontra na Amazon, também você consegue encontrar alguns livros meus. Os mais recentes, eles estão na Amazon, né? E aí você também tem assim, né, sites como o Estante Virtual, né? Estante Virtual normalmente tem alguma coisa também, né? Os meus livros mais recentes, eles foram lançados pela editora Reformatório. Então no site da Reformatório você encontra os mais recentes, né? E
Eu atendo muitas pessoas também, né? Então, assim, muita gente me procura atrás de livros, eu tenho livros em casa comigo, então às vezes eu combino com a pessoa, mando pelo correio, né? A gente faz um bem bolado, e aí eu acho que o modo mais prático de entrar em contato comigo é o que você usou, é o Instagram, né? Então, basta me procurar lá pelo meu nome completo, César Magalhães Borges, não tem dois. Tá? Você encontra vários César Magalhães, você encontra vários César Borges, mas César Magalhães Borges sou só eu. Né? Maravilha. Entra lá pelo Instagram, aí conversa lá comigo pelo direct, né? A gente combina lá e... Né? Eu acho que também não tem outro César Magalhães Borges parecido com Jesus, não, né? Não. Se tiver, eu vou processar por plágio. Não, eu sou Alfredo Carvalho, então não precisa me processar por plágio, porque depois que a gente se viu naquele tempo com pandemia e tudo, meu cabelo cresceu e minha barba também, então também estão me chamando de Jesus. Eu vi, mas você vai se acostumando, porque é o seguinte, você vai passar por uma transição bíblica também, que já está acontecendo comigo, né? Eu era Jesus mais jovem, mas já tem gente me chamando de Moisés, me chamando de Noé. Agora, se o cara me chamar de Matusalém, eu vou brigar. Cara, mas já tem gente usando isso como desculpa pra me pedir esmola em metrô, hein? Cara, chegou uma vez no metrô pra mim e falou, você com essa cara de Jesus aí vai me negar uma esmola? Pô, aí você me quebra, né? Você sabe que uma vez, cara, eu corri durante muitos anos, né? Eu fui fazer uma prova de São Silvestre, e a prova de São Silvestre, assim, para quem quer correr de verdade, ela é péssima, né? Porque tem muita gente ali que vai para aparecer para televisão, né? Então o cara vai vestido de Fred Flintstone, o cara vai vestido de Chapolin, né? De noiva, você vê todos os tipos lá. Cara, eu fui começar a correr numa dessas edições de São Silvestre, um sujeito vestido de Jesus com uma cruz. Eu falei, putz, querido, eu vou sair de perto desse cara, senão ele vai passar a cruz para mim e sair correndo. E me fez lembrar daqueles filmes do Monty Python, assim, A Vida de Brian, né? Falei, o cara vai me passar a cruz aqui, vai dar no pé. Ou então eu pensei que alguém achou que você tava fazendo cosplay de Jesus lá ali, né, cara? Exatamente. Eu falei, meu, não dá, né? Mas enfim, galera, vocês que nos escutaram até aqui, cliquem no botão de seguir aí do Spotify, vamos ajudar a gente a continuar crescendo. Também estamos no YouTube agora, se inscrevam aí no nosso canal, ativem as notificações, deixem seu like, enfim. E também nos sigam nas redes sociais, porque é lá que eu divulgo, sempre que tem podcast novo, sempre que tem a agenda da semana, tá tudo por lá. E se vocês quiserem falar comigo também, aí na descrição do podcast, as redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram. Eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, O podcast de cultura geek.